preservando, sobretudo, as instituições brasileiras, preservando e mostrando para todo o nosso país que o fato de alguns militares, pessoas físicas, terem eventualmente se envolvido com essas movimentações antidemocráticas que aconteceram e que projetaram o 8 de janeiro, isso tem que ser separado, totalmente separado das Forças Armadas brasileiras. Eu reputo o Exército Brasileiro como uma instituição gloriosa, que tem um significado indispensável não só para o Brasil, mas para qualquer nação. E eu, pessoalmente, entendo que foi justamente pela conduta correta, comprometida com a Constituição, comprometida com os valores democráticos, que esse país, durante essa transição do governo passado para esse governo, diante de tantos problemas que aconteceram, como tentativa de atentados terroristas, invasão da Polícia Federal, o próprio 8 de janeiro, o papel das Forças Armadas foi fundamental, fundamental, para que nós preservássemos a democracia no nosso país. Então eu fiz questão, nesse momento final, nessa reta final, de vir aqui cumprimentar o comandante do Exército, comandante do Estado-Maior das Forças Armadas, o general Tomás, juntamente com o ministro José Múcio, para dizer que, como presidente da CPMI, a mensagem que eu trago é de que, em que tenha passado tudo o que aconteceu, em que tenham sido levados à CPMI militares, e outros ainda irão depor, mas que essa condição individual de alguns membros das Forças Armadas, de maneira nenhuma diminui o papel das Forças Armadas brasileiras, que nós, brasileiros, todos nós, temos a obrigação de preservar, cuidar e, sobretudo, reconhecer o papel de compromisso democrático no nosso país. Presidente, a gente está ao vivo na Globo News. Eu queria dizer o seguinte: a assessoria do senhor diz que foi a convite do Exército. Houve algum pedido para que a CPI, por exemplo, deixe de convocar militares ou peça que eles não vão fardados? Houve algum pedido para o senhor sobre o tratamento que a CPI vai passar a dar a partir de agora a militares? Não, absolutamente. Primeiro que quem ligou para o general e falou que queria vir aqui fui eu. Pode até ter sido a minha, se não foi algum engano, mas quem ligou para o general Tomás e disse que queria vir aqui falar com ele fui eu. Quanto às convocações, isso não muda absolutamente nada. Veja só, nós já ouvimos alguns militares, já está marcada para quinta-feira que vem a oitiva de um general, que é o senhor G. Dias. Outros militares serão ouvidos. Não houve por parte do comandante do Exército, em nenhum momento, nenhuma sinalização para que convocasse A ou deixasse de convocar B. Pelo contrário, o que me foi afirmado o tempo inteiro é que o que importa ao Exército é que tudo seja esclarecido para mostrar que a instituição, de fato, luta, trabalha e tem um compromisso com as instituições democráticas no Brasil. Presidente, como vai ser a postura da CPMI com o papel institucional do Exército Brasileiro, por exemplo, nos acampamentos? A gente tem os relatos na CPI da CLDF que as ordens para não desmobilizar o acampamento vinham do Comando Militar do Planalto. O senhor chegou a tratar com o comandante como é que o Exército vai interagir com a CPMI para esclarecer realmente como que a força foi utilizada do ponto de vista institucional, mais do que dos pontos de vista individuais, de uma pessoa ou outra? Olha, isso não foi tratado com o general. Eu vim aqui falar dos trabalhos da CPMI, mas essa questão dos acampamentos, objetivamente, não foi tratada. Agora, nós sabemos que existiam acampamentos. Ao meu ver, esses acampamentos foi um momento muito ruim, não só para o Exército, mas para o Brasil de uma forma geral. É um crime as pessoas se colocarem nos portões de quartéis solicitando a intervenção das Forças Armadas contra o resultado de uma eleição democrática que teve um vitorioso. Isso, obviamente, é algo muito ruim e que nós brasileiros, todos nós brasileiros, e aí eu faço um apelo à imprensa, um apelo a todos vocês que estão nos ouvindo nas suas casas. Nós temos que ter compromisso com a democracia.
Em lugar nenhum do mundo, em lugar nenhum do planeta, um estado de exceção antidemocrático deu certo. O que existe no Brasil, com todas as dificuldades que nós passamos, com todas as disputas internas que nós temos no nosso país, nós temos uma construção democrática grandiosa. Somos uma das maiores democracias do planeta. E é óbvio que quando a gente olha o que era o Brasil em 88 e o que é o Brasil hoje, nós avançamos e avançamos muito. Eu só estou aqui nesse momento falando, vocês só estão aqui trabalhando, você que está em casa só está nos ouvindo, porque nós estamos numa democracia. Senão, no máximo, eu estaria aqui com um jornalista do governo, me entrevistando e passando apenas aquilo que fosse interesse do governo, que fosse comunicado à população. Então nós temos que resguardar a democracia, lutar pela democracia. O que aconteceu, aqueles acampamentos, foi um fato, um ponto fora da curva dentro dessa história democrática do Brasil de 88 até hoje. Nós temos que repudiar aquilo. Agora, não é nenhuma novidade, nem para mim, nem para você, nem para ninguém. Durante aquele momento de transição, da derrota do Bolsonaro até a posse do Lula, houve sim, dentro inclusive do Exército, em outros setores também da sociedade brasileira, pessoas que queriam sim manifestar um sentimento contra a democracia, que queriam uma intervenção militar e etc. Como isso poderia ser tratado? Como é que o Exército iria tratar isso? Existiam inclusive membros do Exército naquela posição, como eu já disse, pessoas físicas, não era o Exército como instituição. Mas ao final, o que é que prevaleceu? Quem foi que ganhou essa queda de braço? Ganhou a maioria, a grande maioria do Exército brasileiro. Eu falo do Exército, mas me referindo às Forças Armadas de uma forma geral, né? Essa maioria foi que garantiu o sucesso e a vitória da democracia com a posse do presidente eleito. E depois disso, superou-se o 8 de janeiro, o presidente Lula está governando, estamos tendo absoluta normalidade democrática no país. Isso é que é importante. Depois da reunião de ontem, o senhor decidiu, uma reunião bastante tensa que a gente acompanhou ontem à tarde, o senhor decidiu, e a gente já teve acesso à pauta hoje de manhã, pautar o centro da controvérsia, que são as quebras de sigilo de Carla Zambelli, Bruno Zambelli, também do marido da deputada. O que levou o senhor a tomar essa decisão? Olha, eu penso que depois daquele depoimento do hacker, é importante que isso seja colocado, né? Havia vários requerimentos nessa direção, a relatora reputa como importante, havia a proposta de que ela fosse a deputada convocada, a relatora, com razão ao meu ver, reagiu, dizendo que ela não poderia inquirir ninguém sem ter elementos para fazer ali a arguição dela. Então nós partimos para essa decisão de pautar, o plenário vai decidir amanhã se aprova ou não esses requerimentos, para que nós tenhamos uma decisão aí a partir do que chegar. Obviamente que são documentos que chegaram na condição de sigilo e a relatora vai avaliar se dentro do que foi apresentado tem alguma coisa comprometedora que justifique no futuro a convocação da própria parlamentar ou de alguém mais. Presidente, não foi pautado as quebras de sigilo, dos rifles do Bolsonaro e da primeira-dama Michele Bolsonaro, como a relatora tinha pleiteado. Por que isso? Isso vai vir em outro momento? Da mesma forma que não foi pautado também um requerimento de autoria do deputado Nicolas Ferreira, que queria que fosse convocado um cidadão, que me esqueço agora o nome, mas que era a pessoa responsável pela programação do código-fonte em 2018, que segundo o hacker, essa pessoa fazia essa programação sozinho. Por que eu não pautei? Porque eu disse ao deputado Nicolas, falou, olha, Nicolas, se for desse jeito, é melhor que a gente faça uma CPI para discutir urnas eletrônicas. Da mesma forma, eu já disse aqui na imprensa e vou repetir, essa CPI não vai adentrar em questão de corrupção, de venda de joias, porque isso não está relacionado com o 8 de janeiro. Eu falar, olha, a questão do hacker está relacionada? Tá, porque o hacker foi chamado para uma ação com o propósito de desacreditar o processo eleitoral, que já fazia parte de uma trama para, desacreditando a eleição, haver algum ato antidemocrático antes ou depois da eleição. Ponto. Isso está relacionado com 8 de dezembro. Tá, 8 de janeiro. Tá. Agora,
Venda de joias, quebrar o rifle do presidente Bolsonaro. Será que alguém aqui, em juízo perfeito, vai imaginar que o presidente Bolsonaro estava lá mandando pix da conta dele para patrocinar invasão do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional de 8 de janeiro? Obviamente que não. A não ser que chegue na CPI alguma vinculação que possa demonstrar de que havia algum tipo de ação dessa natureza, eu não vejo sentido para você quebrar o sigilo apenas porque é o ex-presidente da República. Então, se quiserem fazer uma CPI para discutir presentes de ex-presidentes, venda de Rolex, negócio de joias, façam outra CPMI. Eu cumprirei o meu papel como presidente da CPMI de garantir que se investigue o que aconteceu antes, durante e depois do 8 de janeiro, mas tudo relacionado ao 8 de janeiro. Presidente, quem participou da reunião? Foi só o senhor, o general Tomás Flávio e o ministro Múcio, ou teve mais alguém? Não, mas teve mais alguns assessores do ministro. Só assessores? Só. O ministro Múcio estava também? Estava assim. E ele fez algum pedido para o senhor? Não, absolutamente. O ministro Múcio tem sido uma pessoa com quem eu tenho me aconselhado. É um homem experiente, uma pessoa muito equilibrada, que tem trabalhado com quem eu tenho me aconselhado e ouvido muito, no sentido justamente da gente conduzir esse processo de uma maneira ordeira que garanta o sucesso da CPMI. Minha maior preocupação desde o início é não permitir, como a gente tem visto aí em outros casos, que a CPMI descambe para um palco de circo que não vai gerar nenhum resultado. Vejam vocês quantas coisas essa CPMI já trouxe, mostrou ao Brasil. Porque no começo se dizia, olha, mas a CPMI, o que vai fazer já está sendo feito lá pelo Supremo Tribunal Federal. E muito disso é verdade. Mas acontece que nós estamos fazendo uma investigação em praça pública. Veja bem, o hacker foi lá na Polícia Federal, o Mauro Cid foi lá na Polícia Federal, o Lawande foi na Polícia Federal, o Naime foi na Polícia Federal. Todo mundo sabia que tinha ido, mas vocês, jornalistas, não sabiam o teor dos depoimentos, porque pelo próprio rito do judiciário é uma investigação fechada. A CPI é uma investigação em praça pública. Então as pessoas passam a saber ali, olhando para o sujeito que está depondo, o que é que aconteceu. É importante ver, por exemplo, o risco que nós corremos. Teve lá um terrorista que colocou uma bomba para explodir lá no aeroporto de Brasília no dia 24 de dezembro. Muita gente não sabia disso. A CPI promoveu tudo isso. Então, eu penso que o Congresso Nacional, senadores e deputados, como guardiões da democracia, como a Casa do Povo, está cumprindo o seu papel institucional de mostrar ao Brasil e poder dar às pessoas a compreensão do que aconteceu e deixar registrado esse fato histórico para que as pessoas cheguem às suas conclusões. Talvez a CPI vá ter uma conclusão que não vai ser acatada por um lado ou por outro, tudo isso faz parte, mas é importante que a gente cumpra o nosso papel fazendo esta averiguação, esse debate em praça pública, porque assim funcionam as democracias. Eu acredito na democracia, é da minha natureza. Eu sei que vocês também, a imprensa extraordinária que o nosso país tem, pessoas competentes. Eu quero agradecer, inclusive, assim, a vocês todos da imprensa, a gente vai se aproximando da reta final, com a seriedade e a lealdade que a imprensa, de uma forma geral, tem coberto a CPI. Né, levando os fatos de maneira substantiva, mostrando como está sendo colocadas as coisas. Isso é a democracia, gente. Isso é fundamental para a gente. Tá bom? Só mais uma pergunta. O senhor disse que o senhor que procurou o general em busca dessa reunião. Quando o senhor procurou ele? Foi essa semana? Só me engano, foi na semana passada. Eu liguei para ele, disse que queria encontrá-lo e marcamos essa vinda aqui. Teve algum pedido por parte do comandante, presidente? Absolutamente nenhum pedido. Pelo contrário. O que eu ouvi reiteradamente era que a CPI, do comandante, é que a CPI cumpra o seu papel, que o que interessa de fato às Forças Armadas brasileiras é mostrar qual foi o papel de comprometimento com as instituições democráticas e com a Constituição que as Forças Armadas do nosso país cumpriram em todo esse episódio. Presidente, depois da reunião de ontem, tensa, existe expectativa para uma reunião amanhã bem pesada. Qual a sua expectativa? Não vai ter nada de pesado. Não vai ter nada de pesado. Vai ser na base da ordem, como eu sempre fiz. Vamos fazer uma rápida reunião deliberativa, não decidir se vai ser antes ou depois do depoimento que teremos, aprovar os requerimentos e ponto final. Não tem negócio de reunião pesada. O presidente está lá para impor a ordem, como tem imposto até aqui, respeitando o direito de todos, mas exigindo respeito ao colegiado e ao Congresso Nacional. Tá bom? Obrigado.